Olá, amigos da leitura. O Clube de Leitura se reúne para conversarmos sobre o livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Por garantia da Lei nº 13.709, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes para todos os fins de direitos autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça, Hemeron, nesse dia 4 de novembro de 2025. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas nos meios audiovisuais, publicações, divulgações, nos portais midiáticos, redes sociais, repositório institucional da Hemeron e outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização nesse termo é gratuita e por prazo indeterminado. Lembro que hoje começam as apresentações da Mostra Cultural do Tribunal de Justiça, hoje e amanhã, né? Então, eu mesmo, ao terminar aqui, eu quero acessar lá o link, que tem transmissão ao vivo, e tem muitas apresentações muito interessantes, né? Eu gosto muito dessa. Até esse ano eu até mandei alguns inscritos para lá, mas não foram aprovados. Então, forças me impediram de estar presente. Mas eu acho que eles acertaram, porque eu não sou um escritor, né? Não sou um poeta, não sou. Eu fiz algumas garatujas e enviei, né? Falei, vou ver como é que funciona. Mas acabou não dando certo. Então, eles foram sábios. Esse livro, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, ele é uma sugestão da Magda Benítez e do Tariq Camel de Oliveira. São da seleção do ano passado para este ano, que a sugestão da Magda e do Tariq, que foi contemplada nas eleições. Como dessa vez estamos no processo de eleição dos livros, né? Peço que as pessoas contribuam com as suas listas. Nós temos uma lista de... me ajuda aí, Diógenes, 32? 32, né? Livros. Agora é E 22 só, né? 22. E desses nós vamos tirar 11 livros para o ano que vem, certo? Esses 11 livros serão os livros dos meses de 2026, de fevereiro a dezembro. Lembrando que o ano que vem nós temos uma novidade que já está eleita, né? Que é o livro do ano. Ao longo do ano de 2026, nós vamos ler o livro Grande Sertão Veredas, que está em festividades de 70 anos da publicação da primeira edição do livro Grande Sertão Veredas, do João Graciliano Ramos. Guimarães Rosa, perdão, João Guimarães Rosa. Misturei duas coisas aqui. O Guimarães Rosa. E eu vou apresentar um plano de leitura para a gente sessionar, né? Pegarmos por bloco. Devo dividir aí em 7 ou 8 blocos para a gente fazer a leitura. Então, até uma data tal, a gente vai ler até tal ponto. Eu devo apresentar antes da reunião, última reunião, que é em dezembro, do início de dezembro. Antes dessa reunião, eu apresento, que é do dia 2 de dezembro, né? Dia 2 de dezembro nós vamos falar sobre Fernando Sabino, o Grande Mentecapto, eu acho, né? Creio que é o Grande Mentecapto. E daí, Fernando Sabino, o Grande Mentecapto. Até nessa reunião, então, eu apresento esse plano e também nós já teremos os livros dos meses de 2026. Tá? Dois rios, Skank. O céu está no chão. O céu não cai do alto. É o claro e a escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos. Como eu fiz também só para poder conhecer o que a voz da vida vem dizer.
que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam 2 rios inteiros, sem direção. O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe e o pai, dissolve a escuridão. O sol se põe, se vai, e após se pôr, o sol renasce no Japão. Eu vi também, só para poder entender, na voz a vida ouvi dizer. E nos braços, e os braços sentem, e os olhos veem, e os lábios beijam, 2 rios inteiros, sem direção. E o meu lugar é esse, ao lado seu, no corpo inteiro. Dou o meu lugar, pois o seu lugar é o meu primeiro. O dia e a noite, as 4 estações. O céu está no chão. O céu não cai do alto. É o claro e a escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto. 2 lados deram as mãos. Como eu fiz também só para poder conhecer o que a voz da vida vem dizer. Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios beijam. 2 rios inteiros, sem direção. E o meu lugar é esse, ao lado seu, no corpo inteiro. Dou o meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro. E o dia e a noite, as 4 estações. Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios sejam 2 rios inteiros, sem direção. Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios beijam 2 rios inteiros, sem direção. Essa canção é do Nando Reis, do Samuel Rosa e do Lô Borges. O Lô Borges partiu ontem e ele dividiu o palco com muitas parcerias muito boas, geniais, e ele era genial, e ele era gigantesco. Ele, ainda muito novo, dividiu um disco com Milton Nascimento, que se tornou um ícone da música brasileira no mundo inteiro. Uma esquina de uma ladeira absurdamente cansativa se tornou um ponto de referência do Brasil para o mundo. E dessa esquina surgiu esse grupo, que é conhecido como o Clube da Esquina. E essa canção é o Lô Borges com outros compositores, com outros artistas que já se inspiravam naquele grupo, né? Já se inspirava naquela obra que foi o disco Clube da Esquina, o 1 e o 2. Os dois gigantescamente grandiosos, né? O 1 pelo que apresentou e o 2 pelo que reuniu, né? Porque no 2 se tem uma reunião de muitos outros artistas e daí aquilo ficou gigantesco, ficou até internacional, né? Porque participação de outros mineiros nascidos fora de Minas, fora do Brasil. Então, o Lô Borges, ele foi esse cara. A última obra dele, inclusive, foi com o Zé Cabaleiro. Então, você vê que é um cara que consegue conversar, conseguia, né, estar em diferentes gerações com o mesmo brilhantismo, com a mesma grandeza, né? Da mesma forma que ele compunha junto com o Márcio, irmão dele, que ele compunha com Milton Nascimento, com Wagner Tiso, que compunha junto com o Fernando Brant, ele estava aqui junto com o Nando Reis, que era lá de São Paulo, né? Junto com o Samuel, que também de Belo Horizonte, mas de uma geração muito distante da geração dele. Você vê o disco deles, Clube da Esquina de 72, o Samuel foi fazer sucesso nos anos 90, né, da geração de 94 do rock brasileiro. Então, muito distante no tempo e são pessoas que conseguiam dividir o mesmo palco, falar das mesmas coisas e com a beleza, como uma canção dessa, Dois Rios. Eu fiz questão de não pegar um texto de Clube da Esquina justamente para mostrar essa versatilidade do Lô Borges, né? A gente escuta uma música do Skank tão melodiosa, tão apaixonante, e você está ouvindo Lô Borges. E ele está em muitas coisas. Ele está, por exemplo,
no nome de um grupo que fez todos nós dançarmos, Roupa Nova. Ele é compositor da canção Trem Azul, que o Roupa Nova faz referência. O nome do grupo Roupa Nova está inspirado numa canção do Milton Nascimento chamada Roupa Nova. Os bailes da vida que o Roupa Nova, né, fez, foi mais de uma vez a Roupa Nova gravou os bailes da vida. É uma canção do Clube da Esquina, né? Então, só para mostrar essa versatilidade e o quanto esse artista foi referência para outros artistas que são muito grandiosos e que são muito bons. Eu amo as canções do Milton, eu já até disse aqui que nas minhas correspondências com meu filho, o artista mais referenciado é Milton Nascimento, e eu até me emociono falar de Milton, porque é outro que está partindo, né? E é o Milton e o Belchior, são dois artistas que eu falo muito nas missivas que faço com meu filho, e eu tenho muita alegria de ver a obra desses gênios, desses homens tão grandes nas suas composições, nas suas criações. Nesse dia 20 de novembro é uma data reservada ao Dia da Consciência Negra. É um dia que deveria ser um momento de reflexão e de conscientização tanto sobre a luta quanto sobre a evolução, né, dessa luta e das conquistas e do que ainda é preciso avançar quanto à presença, quanto à existência do negro na cultura, na sociedade brasileira, né? Nós somos um país que nasce em que pese já existir gente aqui, né? Que já existia uma grande nação. Hoje a gente vê que tem registros geológicos da existência de até civilizações aqui nessa região. Tem um livro muito bom chamado 1499, eu não lembro qual é o autor dele, em que ele narra, na verdade, ele faz um apanhado de uma série de estudos sobre a existência de civilizações no território brasileiro antes da chegada dos europeus. Então, por isso o nome do livro, 1499. Foi antes da chegada, que aconteceu em 1500. Então, ele vai narrando, vai trazendo resultados de pesquisas que demonstra, e não é um livro enfadonho, tá? É um livro bem gostoso de ler, e ele vai mostrando que já existia nações aqui, né? Já existia uma nação. O termo de nação é o quê? Território, povo, língua, né? Então, esse conceito se aplica àquele povo que existia aqui, porque eles existiam como povo, eles existiam como língua, tendo uma língua matriz, e daí uma série de outras línguas galhos, né, que surgiram dessa língua matriz. Havia todo esse território que essa língua tomava conta, então já existia um povo aqui. E quando a gente vai falar da consciência negra, quando a gente vai falar da presença do negro na cultura brasileira, quando vai falar da importância e da necessidade da luta, da importância do negro, dos seus feitos e da necessidade dessa luta pelo espaço, né, e pelo reconhecimento, necessariamente a gente tem que reconhecer que já existiu um espaço aqui. E que esse negro também, ele não veio para cá a convite, não veio para cá por opção, né? Vieram forçadamente para cá para construir esse país. E por um povo que também não era daqui, esse povo que os forçou a vir, né?
esse povo que os trouxeram de maneira tão desumana, de maneira tão brutal, que foram os europeus. E que chegou aqui, dizimou os que aqui estavam e que eram donos naturais e possuíam essa terra, né? Possuíam esse território, dizimou estes e trouxeram outros para serem escravizados. E nessa construção desse país, dessa sociedade que é o Brasil, dessa nação, todas essas raízes contribuíram para a formação dessa nação que é o Brasil, né? E os negros têm um papel fundamental, têm um papel de extrema relevância e principal. Não seria um papel, não lhe cabe um papel secundário, um papel de protagonismo. Mesmo quando escravizado, foi um papel de protagonismo. Porque construíram, porque por suas mãos, pelas suas vidas, né, foi erigida uma nação. E nesse dia é um dia que deve ser dedicado a essa discussão, a esse debate sobre esse papel. E como o Brasil trata, quando eu falo nós, né, o Brasil trata esse negro, como ele é admitido nessa nação que foi construída, qual papel lhe é reservado. O Jefferson Tenório, ele trata disso de maneira muito bacana nesse livro. Por quê bacana? É um livro doloroso, é um livro que nos faz sofrer. Mas eu digo muito bacana porque o Jefferson Tenório, ele escreve com muito né, ele escreve muito, a escrita dele é muito bonita e nos faz ter, pelo que ele está escrevendo. A Thelma está dizendo que não está conseguindo, desculpa a interrupção, é que a Thelma está dizendo que não está conseguindo conectar. Deixa eu ver aqui, mandar um link aqui para ela ver se... Vocês usaram o link lá do... Você mandou pelo WhatsApp. Oi? Aquele que você mandou pelo WhatsApp. Foi, que eu mandei lá no grupo do WhatsApp, né? Isso. E ela está clicando ali e não está conseguindo, está dando, não foi possível conectar você à ligação. Acho que é um problema lá com a Thelma, viu, Thelma? Não sei se ela... Bom, ela não está me ouvindo. Mas eu reenviei lá para ela. Então, esse livro, ele vem justamente para somar nesse período de conversações, nesse período de discussões sobre o negro, a presença do negro na sociedade brasileira, né? Como acolhemos, e nem é uma questão de acolhimento, porque eles são parte dessa sociedade, então ele tem seu lugar, né? Ele não tem que ser acolhido por ninguém, ele tem esse espaço, é a nação deles, né? É onde tem sua... E uma coisa que é muito interessante, mas eu vou tratar disso um pouco depois, eu vou apresentar aqui o roteiro do livro, que é para quem não leu, inclusive, né, que acesse esse vídeo depois, tenha conhecimento como se desenvolve essa história. O Avesso da Pele, segundo Wikipédia, o Avesso da Pele acompanha Pedro, um jovem que, após o assassinato de seu pai, o professor de literatura Henrique, por uma abordagem policial, decide refazer os passos paternos. Ele investiga o passado da família, mesclando suas próprias memórias e imaginação, enquanto explora temas como o racismo estrutural, a violência policial no Brasil e o sistema educacional falido e a complexidade das relações familiares. A história é contada por Pedro, que narra a vida do pai a partir das memórias
e objetos encontrados no apartamento dele, como se estivesse escrevendo uma carta para o pai falecido. O presente da narrativa é após a morte de Henrique, enquanto o passado é explorado em memórias que vão desde a infância do pai até a época em que ele era professor e a sua trágica morte. A narrativa se passa majoritariamente em Porto Alegre, na década de 80, refletindo o racismo estrutural na cidade e no país. Ele fala majoritariamente porque tem um período do Rio de Janeiro também e tem um período em Santa Catarina na história. Mas é muito curto o período de Rio de Janeiro e tem uma parte que é em Santa Catarina. Daí ele fala majoritariamente, tá? E eu disse que era do Wikipedia, mas não é não. Isso aqui é a resposta do Google pelo Gemini, né? Então, quando você pede lá pelo roteiro, ele vai te dar esse texto. Ele me deu esse texto, né? Não sei se sempre dará o mesmo. Pedro descobre que seu pai, o Henrique, foi assassinado em uma abordagem policial. O jovem se apropria das memórias e da trajetória do pai, reconstruindo a história da família. Ele se concentra nas memórias e na história de Henrique, mas também inclui as lembranças da sua mãe, Marta, e as histórias dos avós. A busca de Pedro é também uma jornada afetiva. Ele se aprofunda nos afetos do pai, que são o ponto de conexão para a preservação da subjetividade diante do racismo. Como dito por Henrique, preservar o avesso, aquilo que ninguém vê. A trama se desenvolve através de cenas que mostram o racismo em diferentes manifestações, desde a violência policial até o preconceito no ambiente de trabalho e nas relações interpessoais. O livro também explora a objetificação e a sexualização do corpo negro e a luta das mulheres negras para superar estas dificuldades. A história de Henrique, um professor de literatura negro, evidencia a desvalorização da profissão e a distância entre a escola e os alunos, especialmente os de periferia. A narrativa busca restituir a subjetividade perdida ou retirada pela violência racial e social. O título, O Avesso da Pele, propõe uma reflexão sobre o valor do avesso. O que está do lado de dentro, além da cor da pele, conforme a mensagem de Henrique ao filho. O livro é dividido em 3 partes: a pele, o avesso e a barca, que é onde ocorreu o assassinato do pai. Esse é o roteiro, a sinopse apresentada pelo Google, gerado pela inteligência artificial do Google, que é o Gemini, né? Segundo a Wikipédia, O Avesso da Pele é um romance do Jefferson Tenório, publicado em 2020 e que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2021. O livro aborda temas como racismo e violência policial. O narrador Pedro reconstrói a vida de sua família a partir das memórias do pai, o professor Henrique, que foi assassinado em uma abordagem policial com a narrativa sensível ao tratar acerca de uma relação entre pai e filho. Tenório expõe os traços de um país marcado pelo racismo, pelo sistema educacional precário e pela fetichização e sexualização dos corpos negros. Com elementos autobiográficos, a obra retoma a ocasião em que Jefferson Tenório foi interpelado pelos policiais na rua, enquanto esperava uma carona, porque alguém denunciara a presença de um homem suspeito parado na rua. A construção dos personagens traz elementos da cultura e da religião africana. Cada personagem tem seu orixá, conforme suas características se compatibilizam com os arquétipos africanos. A narração é alternada entre a primeira e a segunda pessoa do singular e dividida em 4 capítulos: a pele, o avesso, a volta a São Petersburgo e a barca. O Google erra, né? Porque o Google não colocou a volta a São Petersburgo. Falou só de 3: a pele, o avesso e a barca. E, na verdade, tem a volta de São Petersburgo. Então, a Wikipédia está mais precisa. Na obra, os personagens negros são obrigados a lidar com a discriminação nas situações cotidianas. O narrador expõe os preconceitos sofridos por seu pai, Henrique, evidenciando as abordagens policiais desde os 13 anos de idade e os constantes assédios de sua mãe, Marta.
que sofria sua mãe Marta. Henrique não possui domínio sobre seu próprio corpo, sendo violentado ou objetificado e sujeito à violência, e por isso a ênfase de se preservar o avesso da pele. O livro foi escolhido como livro do Programa Nacional do Livro Didático e a obra foi alvo de críticas por setores da direita, especialmente da extrema-direita. Nesse contexto, foi retirado de circulação nas escolas públicas do Mato Grosso do Sul, de Goiás e do Paraná, em 2024. Jefferson Tenório considerou ser alvo de censura. O autor recorreu às redes sociais para falar sobre a censura do livro nesses estados. E ele disse, abro aspas, as distorções e fake news são estratégias de uma extrema-direita que promove a desinformação. O mais curioso é que as palavras de baixo calão e os atos sexuais do livro causam mais incômodo do que o racismo, do que a violência policial e a morte de pessoas negras. Não vamos aceitar qualquer tipo de censura ou movimentos autoritários que prejudiquem estudantes de ler e refletir sobre a sociedade em que vivemos. Fecho aspas, disse Jefferson Tenório, o autor da obra. Após a censura, as vendas do livro aumentaram 400% na Amazon. Em 2024, o livro foi inserido na lista de leituras obrigatórias do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no exame de vestibular do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e considerado um dos mais concorridos do Brasil. Já recebeu os prêmios Jabuti em 2021 como melhor romance literário, foi finalista no Prêmio Oceanos em 2021 e finalista no Prêmio São Paulo de Literatura de 2021 por melhor romance no ano de 2020. A necessidade de fazer, eu não tenho feito apresentações de uma obra de uma forma tão amparado pela mídia, né, ultimamente. Não tem problema com isso, não acho que seja um erro, um esvaziamento da discussão, não é por isso. É porque às vezes tem tanta coisa para se falar de uma obra que acaba não dando tempo de colocar no roteiro uma apresentação midiática. Nesse caso eu achei necessário porque essa apresentação do roteiro e essa apresentação feita pela Wikipédia, ele centraliza a obra no meio de uma discussão nacional. A obra ela passa a ser objeto do conteúdo, do que ela trata, o que é objeto da obra, faz com que a obra passe a ser objeto de discussão nacional e de reflexão, seja motivado por paixões, né, políticas, por paixões que às vezes nos afasta de questões que são humanitárias, e essa obra acaba trazendo essas discussões, né? E colocando essa obra no meio dessa discussão entre grupos, entre pensamentos políticos, entre pensamentos educacionais. Eu falei aqui no ano passado sobre uma obra chamada O Matador, de Juliana, deixa eu ver como é que é, acho que é Juliana. Esse livro, O Matador, ele foi filmado, Patrícia Mello. O livro O Matador, ele foi filmado pelo Murilo Benício. Ele foi o protagonista do livro. Aconteceu a mesma coisa com aquela obra, aconteceu com essa aqui também. Inclusive aqui em Rondônia, que a obra tinha sido indicação para a leitura do vestibular da Unir na época, né? Na época que tínhamos vestibular, não era pelo esqueci o termo.
não havia o Exame Nacional, né? E no vestibular da Unir tinha incluído essa obra O Matador também, da Patrícia Mello, e era uma obra que, por causa da linguagem muito realista, muito crua, ela acabou sendo retirada do edital, porque um professor colocou lá no segundo grau para os alunos, lá em Porto Velho, e um pai leu, foi ver o que o filho estava lendo, não gostou da forma como a linguagem era apresentada, como o sexo era apresentada, como a vida exibida naquele espaço literário era decadente e menos valorizada, menos prezada, né? E acabou que a Unir recuou, se acovardou e tirou o livro do edital. Porque esse pai mostra na igreja dele o que os filhos estavam lendo nas escolas. Na época, a Assembleia Legislativa era presidida por um deputado ligado a movimentos religiosos, e daí esse pai levou isso para a Assembleia, e a Assembleia entrou na discussão, e eu sei que virou uma grande discussão, um grande debate, e acabou que as pessoas perderam a oportunidade de debater o tema do livro, que era a violência, perderam a oportunidade. A Unir não soube se posicionar de uma maneira que trouxesse esse debate, fizesse emergir na sociedade o debate sobre o conteúdo do livro e não as questões morais, né? Não esse pseudo-moralismo, né? Que falou, não quero meu filho lendo sobre sexo dessa maneira, como aconteceu com essa obra aqui também. Eu não vi toda essa... É uma obra crua também, mas ela não passa nem perto do que acontece lá no Matador. E essa aqui causou muito mais censura, né? Porque não foi só em Rondônia, não foi só no vestibular da Unir, né? Esse aqui foi 3 estados ali. Depois teve outros estados que fizeram mesmo. Teve prefeituras que tentou tirar das suas bibliotecas municipais esse livro. Houve uma série de discussões na época. Então esse livro trouxe ele acabou sendo um livro muito debatido, o porquê de censurá-lo, né? Mas não sobre, na verdade, as paixões pré-estabelecidas e a ausência de conhecimento da obra acabou fazendo muita gente discutir a ausência dele das prateleiras, mas não se discutiu o conteúdo, o porquê que esse livro deveria ser debatido. E sobre o conteúdo, como já ficou bem claro nas 2 apresentações, ele vai falar sobre racismo, vai falar sobre a educação, porque é um professor desmotivado, é um professor que tem uma dificuldade muito grande para fazer com que os seus alunos prestem atenção no que ele está falando. E o dia que ele tem uma aula realmente genial, é bem interessante isso, eu achei maravilhoso, que os alunos estavam tudo voltados para um aluno que estava contando sobre uma pessoa que tinha matado outra e que fulano o mataria. E eles todos naquela discussão sobre isso tem a ver com violência de periferia, né? E eles envolvidos, esses alunos envolvidos naquela discussão, ele pegou e falou, teve uma brilhante sacada, e ele disse para os alunos assim: eu vou trazer um assassino na próxima semana para falar com vocês. E os alunos param todos e começam a prestar atenção nele. Ele falou: se vocês colaborarem com a aula, eu vou trazer na próxima semana um assassino que matou 2 pessoas e ele virá para falar com vocês. Eu trago ele aqui para conversar com vocês. E ele
começa a dar aula. E a gente fica também nessa ansiedade, fala, mas que louco, esse cara vai levar um assassino para a sala de aula para poder conversar com esses meninos? Olha que risco, que perigo isso, né? E ele leva Crime e Castigo do Dostoiévski para a sala e começa a apresentar o protagonista de Crime e Castigo, de como ele matou, e ele provoca os alunos porque ele fala bem assim, eu vou dizer, ele virá e ele dirá para vocês não só que ele matou 2 pessoas, ele dirá o que aconteceu antes, o que ele pensou, e eu sei o que ele pensou, e eu sei o que ele fez, e ele dirá o que aconteceu antes, durante e depois, inclusive o que ele pensou nesses momentos. E isso instiga muita curiosidade desses alunos, e eles querem saber desse assassino. E ele pega e leva Dostoiévski, né, e leva Crime e Castigo para a sala de aula. E ele dá uma aula que os meninos ficam encantados, não só uma, foram várias, foi uma sequência de aulas, tanto que eles ficam interessados na história. E esse entusiasmo dele com essas aulas é que acaba levando ele a ser alvejado, porque como ele estava tão empolgado e tão distraído com os resultados, encantado com os resultados dessa apresentação desse assassino aos seus alunos, e alunos de periferia, que convive, periferia de uma cidade grande, que é Porto Alegre, então, que convive com muita violência, né? Então, o fascínio que exerce essas coisas sobre esses meninos, ele pega e mostra isso por dentro, né? De como isso acontece. Eu ainda não li Crime e Castigo, pretendo ler, é um dos calhamaços que eu tenho que enfrentar, mas depois de ler essa obra aqui, você fica mais desejoso de ler, porque eu fiquei como os alunos dele, encantado e querendo conhecer esse protagonista, esse personagem que ele apresenta aqui. Mas eu estava só para concluir o raciocínio, ele, distraído com os resultados, a polícia aborda ele tem um capítulo aqui, que eu acho que é na barca mesmo, barca é uma gíria para viatura, tá? Então, também tem uma referência grega aí, né, por causa do barqueiro, né, que é quando você faz a passagem da vida para a morte. Então, eu creio que ele não colocou esse nome à toa, só por uma gíria, né? Na verdade, ele fazia também referência ao barqueiro grego, que é... Eu tô com esses problemas de perder o nome do barqueiro, é um nome conhecido. Caronte? Caronte, exatamente. Obrigado. O Caronte, que é o barqueiro que recebia a moeda e tudo, então eu creio que faz referência ao Caronte. Então ele distraído ali, ele não percebe que a polícia tinha abordado ele. E ele pega a pasta que está ali, os trabalhos das crianças, e a polícia daí começa a atirar nele, achando que ele está tirar uma arma, alguma coisa. Mas ele não tinha percebido nem a abordagem policial, de tão entretido que ele estava com os resultados de ter levado Dostoiévski para a sala de aula. E ele já tinha passado ali meses tentando levar Drummond, e não tinha conseguido, até que um dia ele consegue levar Drummond e tudo, mas não conseguia a atenção dos alunos para falar de literatura, para falar de poesia, e ele acaba alvejado justamente quando ele consegue bons resultados na educação. Ana, fique à vontade, pode falar. Boa noite. Boa noite. Essa passagem aí, ela já tem bem no final, né? Quando eu li, eu pensei que ele vinha, deve ser muito difícil ser professor de literatura numa escola de periferia, né? Assim, não é de periferia, do perfil daqueles alunos que ele tinha. E já fazia, parece que 20 anos que ele era professor, mas talvez ele não tivesse ainda encontrado uma didática, né? Uma metodologia que atendesse aquela população dessa busca que cada população tem, né? Aí que ele descobre essa forma,
já numa maturidade, né, profissional também, que ele já estava com 52 anos, se não me falha a memória. Então, assim, ele já estava mais maduro, né, e já estava cansado de lidar com os alunos, com a desmotivação dos alunos, né. Eu creio que essa maturidade intelectual dele e também profissional que deu, assim, essa boa, porque assim, assuntos desse tipo, com certeza tiveram na sala sempre, né? Que matou fulano, que roubou não sei o quê. Ele talvez não tenha sabido aproveitar a oportunidade como ele soube agora, que ele já estava mais maduro. É maravilhosa a sacada dele, né? Quando ele consegue ali trazer esse assunto que é do mundo deles, né? Que é da janela deles, né? Eles contemplam isso o tempo todo. Bruna, pode falar. Boa noite para vocês. Só antes da minha fala, Hernandes, eu também ousei mandar textos para a Mostra Cultural, mas dessa vez não fui selecionada, infelizmente. Do Acho que o nosso pessoal está grupo ficando mais aqui, profissional. do nosso grupo aqui teve alguns, né? Mas não, inclusive teve uma aqui de Vilhena que foi selecionado, mas foram poucos. Eu já tive o prazer de participar em outras, mas essa não deu. Mas seguindo com o tema do livro, eu até mandei no grupo hoje o link de uma entrevista com o Jefferson Tenório, que eu gostei muito, e quando ele foi questionado a respeito da situação da censura, né, que o livro sofreu, eu achei muito sagaz a pergunta que a repórter, né, que a pessoa que estava conduzindo fez para ele, que foi: quem tem medo da literatura? E ele respondeu: quem tem medo da vida? Então, eu achei isso uma sacada interessante, assim, porque, de fato, né, quem tem medo de enfrentar um livro como esse? E quando eu penso na questão da literatura, né, de professores e pais que se levantaram para tentar censurar e conseguiram, de alguma forma, censurar esse texto, achei muito interessante essa resposta, porque são pessoas que têm medo de encarar a realidade, que têm medo, talvez, de se olhar no espelho e reconhecer em si o racismo, né, que já está de maneira estruturada aqui no Brasil. E eu fiz essa reflexão, assim, eu gostei muito de ter lido esse livro, é um livro forte, assim, que me atravessou de várias maneiras, apesar de ser uma pessoa branca, né, e não ter a vivência da realidade do racismo, mas eu creio que existem questões ali que são, de certa forma, até universais, claro, retirando esse recorte de raça, né, como, por exemplo, as dores que você carrega ali desde a infância, sendo reproduzidas nos seus relacionamentos da vida adulta, as questões com a maternidade, né, que a Marta tem ali, a dificuldade que ela tem de lidar ali no puerpério dela. Enfim, é um livro muito atual e que só assusta, de fato, quem tem medo da vida. Obrigado, Bruna, pela participação. De fato, Bruna, eu não, quanto à questão do Tenório, eu não procurei, eu vi ali o seu link, né, até dei lá, bati palma lá, mas eu não acessei ainda porque eu acabo evitando antes das reuniões de pegar de um apoio de informação para poder eu não acabar não falando muito sobre o que eles falaram, né? Daí eu acabei não entrando no seu link, mas eu vou entrar porque eu gosto de depois eu entro, acabo buscando mais informações a respeito. Nesse livro aqui, eu até confesso que eu fiz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa sobre a capa, porque eu sou um cara apaixonado por capa, já disse isso aqui outras vezes, e essa capa me intrigou muito. Eu falei, por que essa capa, né? Primeiro é um trampolim que está muito próximo de uma parede. Eu falei, se você der um salto ali, você vai se jogar, patifar na parede ali. E depois uma piscina, uma casa com uma piscina tão, parece uma piscina interessante, né? Umas venezianas ali, que é uma coisa bem... Mas eu fiquei pensando, não se parece com o cenário da vida deles. Tudo bem que eles não moram em comunidade, eles moram em edifício, né? O Henrique mora em edifício, o Pedro mora em edifício, a Marta mora em edifício,
os pais moram em casas, então é bairro com casa e tudo, então não é em comunidades, né, que eles residem. Pelo menos eu entendi assim. E daí nessa capa aparecendo uma casa assim bem abastada, né? Eu falei, mas por que disso? Daí eu fui pesquisei e eu achei a inteligência do Google faz uma análise dessa capa muito boa. Eles falam sobre a questão ele fala sobre a questão da piscina, e em nenhum momento tem alguma coisa relevante sobre piscina na história, né? Mas eles falam sobre a questão do mergulho, que você estaria mergulhando no personagem. Como essas paredes estão muito próximas da piscina, isso seria um mergulho interior, né? Seria dar um parecer assim de que você vê que a luz está projetando a janela lá na outra parede, então a luz não está incidindo sobre a piscina, essa luz é externa, essa piscina ela tá abrigada dentro de um ambiente. Então ele acaba dando essa interpretação sobre a questão das cores, o azul aqui ser muito apagado, muito desbotado, isso trazer alguma questão com depressivo, né, com a coisa mais depressiva, menos. Apesar de usar o azul, você não vê muita alegria. Então, entraria nessa questão, esse mergulho no interior da vida do Pedro e da vida do Henrique, e que isso é sofrível. Essas vidas são vidas em sofrimento, e daí essa capa. Eu estou dizendo isso porque, nesse caso, eu busquei informação porque intrigou muito essa capa para mim. Mas, em regra, eu costumo não procurar a opinião antes de nós conversarmos, porque, como eu disse, não cobro isso de ninguém, tá? Eu estou dizendo isso em relação a mim. Eu quero trazer uma impressão de leitor e não de uma impressão acadêmica ou uma impressão jornalística e tal. Mas não essa é uma posição que eu trago para as minhas impressões aqui, sobre as minhas reflexões de leitura. Mas não imponho isso a ninguém e não faço julgamento também negativo sobre isso. Eu acho que tem muita coisa que depois eu leio, que, como aconteceu aqui, quando nós lemos Clarice, em que eu li depois os trabalhos da Tânia, né, e que resultou na vinda da Tânia para conversar com a gente sobre aquele livro da Clarice, A Paixão Segundo GH, e eu não tinha lido nada antes, exatamente para eu trazer uma impressão sobre a minha leitura daquilo. Então eu acabei não indo no seu link, tá? Mas eu me comprometo que eu vou ver o link lá e vou assistir a entrevista dele, porque eu fiquei bastante interessado. E até hoje eu não vi nenhuma entrevista do Tenório, eu não tinha buscado nada dele ainda, mas fiquei curioso para ler o Beijo na Parede, né? Acho que é Beijo na Parede, que é o nome do outro livro dele. Fiquei curioso para... Deixa eu ver... Estreou na literatura O Beijo na Parede, em 2013. Eu quero ler O Beijo na Parede. Bruna, você tinha pedido a palavra novamente ou era daquela vez anterior, que estava a mão levantada? Era da vez anterior, obrigada. Caso queira falar alguma coisa sobre a minha fala em cima da sua, fique à vontade, tá? Eu ia linkar com uma fala aqui, agora perdi. O que eu ia falar? Perdi o assunto aqui que eu ia trazer, que era sobre a leitura do Tenório, sobre a capa. Não, agora já perdi, então vou para outro caminho. E, além da capa, uma outra coisa que... lembrei. O que eu ia falar era o seguinte, que o Tenório, além falou aqui sobre o Beijo na Parede, que eu fiquei curioso, que eu quero ler, até porque
me intrigou muito quando eu fui ler esse livro aqui, o fato dele escrever, eu até comentei isso com o Diógenes, o fato dele escrever falando com o pai dele sobre a vida do pai dele. A gente sentou para conversar sobre o livro e a gente, às vezes eu faço isso, né, eu estou lendo, o Diógenes também está lendo, e como a gente está próximo aqui, a gente acaba proseando, bebendo umas conversas. E nessas conversas que nós estávamos falando, eu falei para ele, falei, cara, me intriga muito que o livro, que ele fale com a pessoa sobre a história da pessoa. Como eu não tinha chegado no final do livro, isso estava me intrigando, porque eu falei, qual a necessidade de eu falar para você da sua história? Por que eu vou ficar contando em detalhes a sua história para você? E, brilhantemente, né, o livro chega lá no final, ele abre um capítulo falando disso. Por que ele está contando dessa maneira? Ele está contando para o pai a história do pai dele. E lá no capítulo 10, que já estamos na página 183, o livro se encerra na página 188. Então vocês veem que está lá mesmo, está no finalzinho, e ele explica as razões de escrever dessa maneira. Não o Jefferson Tenório. Quem explica é o Pedro. O Pedro diz assim: acho que vocês nunca se preocuparem em organizar uma narrativa para mim. Ele falando para o pai, para o Henrique, e para a Marta, mãe. Sei que o tempo foi passando e que foi dito por vocês, antes da minha memória, foi dito em retalhos. Então precisei juntar os pedaços e inventar uma história. E por isso, não estou reconstruindo essa história para você e nem para minha mãe. Estou reconstruindo essa história para mim. Preciso arrancar a tua ausência do meu corpo e transformá-la em vida. Para isso, não me limito ao que vocês me contaram, nem ao que estes objetos me dizem sobre vocês. Não acho que devemos lidar apenas com a lógica dos fatos. Prefiro uma verdade inventada capaz de me pôr de pé, e eu sei que essa história pode estar apenas na minha cabeça, mas é ela que me salva. Não gosto da morte, não gosto de partidas, mas você me ensinou a não ter medo da morte. E não gostar do fim é imprescindível quando se pretende algo na vida. Você me disse certa vez. Depois que você morreu, passei meses pensando na minha própria morte. Mesmo com tão pouca idade, eu pensava na morte, pois você, muito cedo, me deixou consciente da nossa finitude. E isso é triste, mas eu te agradeço. As pessoas que te mataram ainda estão soltas, e eu não sei quanto tempo elas continuarão livres, mas elas nunca saberão nada sobre o que você tinha antes da pele. Jamais saberão o que você carrega para além de ser uma ameaça. Por isso, sigo recontando a tua vida, que também é um pouco da minha. Investiguei os teus afetos através dos meus, e eu ainda não sei o que fazer com esta descoberta. Não sei o que fazer com essa verdade inventada. É inventando que consigo ser honesto. Sei que ninguém quer morrer da maneira como você morreu. Um fuzilamento sem chance de defesa. Você não teve a mesma chance de Dostoiévski, não é mesmo? Não houve nenhum salvo-conduto, nada, nenhum czar para te salvar. Mas sei que durante a vida você passou por essas tentativas de fuzilamento. A sua grande obra foi continuar levantando dia após dia. Apesar de tudo, você continuou desafiando a possibilidade de morrer. No sul do país, um corpo negro será sempre um corpo em risco. A sua obra foram seus alunos. Mesmo aqueles que nem se lembram de você, a sua obra foram as suas aulas tristes, suas aulas sérias, suas aulas apaixonadas. E eu queria ter morado num pensamento teu, como uma forma de amor. Um amor entre pai e filhos.
um amor intelectual silencioso e delicado, mas eu tenho a morte de um pai ainda muito próximo. E acho que inventei uma memória sobre você sem a distância e a maturidade necessária. Sei disso, mas minha ingenuidade é tudo o que tenho. Essa história é ainda a história de uma ferida aberta. É uma história para me curar da falta daquilo que você repentinamente deixou de ser. O curioso dessa fala é que ele responde para mim o porquê que ele escreveu dessa maneira, porquê que ele escreve de uma forma que ele conta para o autor da vida, né, daquela vivência, como ele viveu, que ele conta para a própria pessoa como essa pessoa passou pelo mundo e como ela conviveu com as pessoas. E ele explica, né, o porquê que ele escreve dessa maneira, para que ele se salve. É a maneira de um autossocorro, né? Um salvamento de si próprio. Pode falar, Diógenes. Não, eu ia falar que no livro também tem uma questão que é muito nossa aqui também, né? Dos negros que negam o racismo, né? A mãe dele negava o racismo. E aqui no Brasil, personagens de relevância, em alguns momentos, negaram essa história de que havia um racismo estrutural e tal. E para ilustrar um pouco melhor, eu me lembro do Muhammad Ali. O Muhammad Ali, ao contrário, ele mesmo sendo que no Brasil não tem um paralelo, ele é um ícone do esporte em que, em momento algum, ele abandonou a luta contra o racismo. Ele ganhou a medalha de ouro em 1960 nos pesos meio pesados e voltou para os Estados Unidos e não conseguiu ser atendido em um bar que era destinado só a brancos. Diz a lenda que ele foi no Rio e jogou a medalha fora, né? E durante toda a sua carreira, ele defendeu e levantou bandeiras por isso, né? E conta a estrutura mesmo dessa história, né? Culturalmente, eu até falei para o Hernandes, é esquisito que o rei das selvas, o Tarzan, seja branco. Eles criam uma história para falar que o cara que comanda os animais na África é um branco. Essa maneira de fazer, de contar as histórias, né, sempre desloca, né, os heróis para a Europa, né? Ele sempre tem que ter uma semelhança à Europa para que ele tenha aceitação. E isso já acontece há bastante tempo. Talvez só veio ter algo fora dessa curva foi quando o filme Wakanda Vive, como é que chama aquele filme? Como é que chama o George, né? Wakanda Vive lá? Pantera Negra. Pantera Negra, exatamente. O Pantera Negra que vem trazer um protagonismo para o negro no mundo da ficção fantasia, né, da fantasia de ficção, no cinema de ficção, ele é que vem trazer o herói negro que não que domina a tecnologia, que domina o mundo tecnológico e as suas nações são grandiosas. Nos demais, todos eles estão dependentes do socorro de um europeu, de uma vida que não entende nada do mundo deles e são os reis, né? Como o George colocou aí, o rei da selva, para uma pessoa que não. Claro que eles acabaram contextualizando ali, o menino foi criado na selva com os animais e tal, mas tinha que ser um branco para poder ter a aceitação. E aqui ele fala disso, né? Ele
a gente até conversava sobre isso, sobre a dificuldade em se falar de coisas que nós estávamos falando sobre lugar de fala. Estava eu e Diógenes conversando sobre. Nessa nossa conversa foi meio longa ali sobre o livro, e nem ele nem eu tinha ainda chegado à metade do livro. E acabamos tendo uma conversa longa sobre os assuntos que abordavam aqui no livro. E a gente falava sobre lugar de fala. E um livro desse aqui, eu acho que ele deixa bem claro para as pessoas, porque principalmente que o Tenório coloca algumas coisas aqui que ele viveu. A questão do professor parado no ponto de ônibus e ele sofreu um baculejo, e aconteceu com o Tenório, né? Aconteceu com o autor, não foi com o Henrique. Ele colocou ali como acontecendo com o Henrique, mas aconteceu com o Tenório. Tem um capítulo aqui, que eu acho que é o de volta... Não, é a barca, em que você tem uma sequência de baculejo, né? Uma sequência de abordagem policial e como isso é feito. E seja a hora que o Pedro está sentado na portaria do prédio, ele tocou a campainha, ninguém respondeu a campainha dele, achando que ele ia pedir as coisas. Daí ele sentou na portaria do prédio, foi suficiente. A presença dele ali foi suficiente para vir uma viatura, ir lá abordar o menino. O que você está fazendo aí? E já partir para cima. Outro momento, eles jogando bola num bairro que não era o bairro deles, eles foram enxotados, que era para voltar para o gueto deles, né? Ele fala sobre isso aqui, sobre o pai dele, o Pedro fala, né? Sobre o Henrique ter ensinado para eles não ficarem confinados em guetos, né? Uma coisa importantíssima que acontece nesse livro é o papel da Marta, né? Que o Diógenes aborda aí sobre como a Marta reage, né? Que ela diz que o movimento negro não está no dia a dia dela, né? Não está na hora que ela é discriminada num ônibus, na hora que ela é discriminada na abordagem policial, na hora que... E não estava também na hora que ele foi alvejado no ponto de ônibus com a pasta cheia de trabalhos escolares e com dezenas de tiros, né? Ele recebeu vários tiros. E por quê? Ele tem um exemplo ali de 4 homens dentro de um carro, eles tiram 3 e revista os 3, e um não. Por quê? E a resposta estava na pele. Então, ela diz que o movimento negro não está nesses momentos. O argumento dela é um argumento revoltado, é um argumento de muita tristeza e muito desânimo já, né? Ela já estava cansada e ela já tinha passado por um casamento em que ela sofreu isso, em que ela foi praticamente se tornou a empregada da sogra dela e o tempo todo sendo tratada com racismo, né? E isso aconteceu com ela, aconteceu com ele, na trajetória dele, quando ele teve 2 namoradas brancas, né? Então ele vai mostrando como isso vai acontecendo, vai mostrando como vai evoluindo a aceitação dessa questão do racismo estrutural, como o racismo está está nas engrenagens do sistema, né? De toda a estrutura que nos envolve, e como isso vai manifestando com uma certa simpatia para que você admita, para que você acabe aceitando. E tem retomando ali na questão que eu tinha dito sobre a resposta que ele me dá, sobre por que ele escreve dessa maneira, ele começa o livro falando o que ele buscava. Ele começa o livro dizendo que ele buscava pela presença do Pai, né? E ele diz assim: às vezes você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se, construiu uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse o modo de lidar com as coisas. Hoje prefiro pensar que você partiu para regressar em mim.
Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorosa e triste. E apesar de tudo, nesta casa, nesse apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. Até o fim você acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas. Então, ele fala de como o pai dele se apresenta para ele, de como o pai dele vive nele, e de como, e depois lá, isso é na página 13, depois na página 183, 170 páginas depois, ele vai dizer por que ele está escrevendo dessa maneira. Mas aqui, não só essa página 13 está linkada lá com a página 183, como ela faz um outro link maravilhoso. O que eu acabei de ler, não foi por acaso que eu li, foi para que registrassem essas palavras, porque no final do capítulo 2, os capítulos aqui, eles são estruturados por nome. Então, cada capítulo é numerado de 1 até, né? E além de ter o nome. Então, no capítulo A Pele, tem o capítulo 1, capítulo 2, depois você vai para o capítulo O Avesso, daí tem capítulo 1, capítulo 2. Então, são as partes, né? Então, na parte A Pele, no final do capítulo 2, ele vai dizer assim. Cadê? No final do 2. Ele vai dizer assim: você levanta, é sábado, dia ensolarado. Vai dar a volta pelas ruas de Porto Alegre. Você põe os fones de ouvidos e sai escutando Abundantemente Morte, de Luiz Melodia. O que é Abundantemente Morte? O Luiz Melodia diz, nessa canção Abundantemente Morte, ele diz, vocês viram que eu li aqui sobre ficar. Ele deixa bem claro aqui, ó, apesar de tudo, nessa casa, nesse apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. O Abundantemente Morte de Luiz Melodia diz assim: conforme fiquei, o tempo me embalava. Se a chuva é mais forte, a enchente levava. Colete de couro com fios de nylon, no dia seguinte, o seguinte falhou. A canção sobre a pessoa morrer é uma canção sobre a pessoa morrer aos poucos, sobre nunca ficar. E ficar nas outras coisas, ficar nas pessoas, ficar nos livros, mas nunca ficar e nunca partir. E daí o Luiz Melodia continua. Ninguém morreu. Ninguém morreu. No dia seguinte, o seguinte falhou. A dança da morte ninguém frequentava. A cruz à distância do povo de nada. Um morto mais vivo que vida privado. No dia seguinte, o dia seguinte falhou. Ninguém morreu. Ou seja, ele anuncia aqui como o pai dele não morreu. Ele anuncia aqui como o pai dele continua presente, como o pai dele vai continuar naquelas coisas, naquelas pessoas e principalmente vai continuar nele. Ele, como ele afirma, você vai viver em mim. Que ele diz aqui, você partiu para regressar em mim. Pode falar, Diógenes. Não, o meu é da anterior. Eu achei que quem tá com a mão levantada é a Ana Lúcia. Ana Lúcia está levantada. A sua anterior, tá? Vou baixar aqui, então. Tá. Ana Lúcia, pode falar. Eu queria retomar aquela parte que do racismo, né? Por favor, fique à vontade. E daí a gente percebe, o autor coloca claramente, como a gente sabe, como esse racismo é construído. Lá, quando a Flora e a Madalena eram pequenininhas, né? Um dia ela perguntou por que a
A Madalena tinha uma cor de pele diferente, quer dizer, elas não eram muito amigas ainda, mas ninguém tinha se percebido ainda que existia cor de pele. Eram crianças, né? Então, assim, isso aí vai sendo aprendido com o tempo. E determinadas pessoas negras passam pela vida, ele dá muito isso, né? Que você pode passar pela vida e não se perceber do quanto você está sendo discriminado, do quanto você está sofrendo, não só a questão da raça, diversas coisas, você não se percebe como um sujeito que faz parte daquele grupo. E uma coisa que eu achei bem interessante, que esclarece isso aí, foi quando o pai daquela Saraiene, né, que era um casinho que não deu certo, é Saraiene, né, o nome da menina, uma que tinha ela morava num prédio, está na página 82. Aí ela lembra do poeta Oliveira Silveira, que o pai dela tinha dito a ela, né, que nos ensina, ela estava conversando com o Pedro já, né? Aí ela fala assim, ó, do poeta Oliveira Silveira, que nos ensina, que lembra de onde nós viemos, que nos ensina a lembrar de onde viemos, não para nos prendermos ao passado, mas para nos libertarmos do presente. E daí ela fala assim, ela pergunta para ele, você já foi ao cinema? Já assistiu tal filme? Que ela gostava muito dos filmes clássicos. E ele tinha vergonha de falar que não tinha assistido, né? Aí ela falou assim, meu pai me ensinou que os negros devem acessar todos os conteúdos, culturais, artísticos, intelectuais, moda e etc. Na verdade, esses aqui é um dos objetivos dos grupos de consciência negra, né? Você tomar conta de si e acessar todas as coisas que você, às vezes, acha que você não tem direito de pertencimento. Como aconteceu lá depois do velório, quando ele foi almoçar, quando Pedro, lá na página 135 já, só anotei aqui, ó. Pedro vai jantar ou almoçar, não sei, com a tia Luana. Aí ele também não tinha se percebido isso. Eles vão almoçar num restaurante após o sepultamento do pai, né? Aí ele fala assim que quando eles entraram, aquele grupo de pessoas brancas que estavam lá olharam a tia dela como se fosse assim, como se ela não tivesse direito de estar ali. O não pertencimento. A cor retinta, o corpo acima do peso, os cabelos crespos, fizeram dela uma pessoa indesejada, uma pessoa intrusa. Então, é esse tipo de racismo estrutural que a gente convive no dia a dia, né? Que não é assim, claro, com os negros, isso é muito, 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 muito significativo. Mas também todas as pessoas que têm alguma dificuldade, né? Você vê, eu aqui moro em Mato Grosso do Sul, aqui tem uma grande população indígena, mas a gente às vezes se acha no direito de dizer, eles têm uns nomes pejorativos, né? Sabe assim, é como se só os europeus, mesmo que você disse anteriormente, fossem os belos, os melhores, os donos de tudo, os donos da terra. Se até Jesus Cristo eles colocaram de olhos azuis e cabelo loiro, né? Uma pessoa que nasce lá não tem condições nenhuma de ter aquela cor de pele. Então, assim, esse racismo, ele é aprendido, mas ele tem que ser avaliado. Esse livro traz muito, essa contribuição muito grande, né? De você discutir isso na escola, para as crianças começarem desde cedo a aprenderem a se defender. Acho que é isso, Hernani. Você traz um personagem que eu acho que é muito importante. Jorge, eu já passo para você, tá? Você traz um personagem que eu acho que é muito importante para a história, que é a Sara, né? Eu não sei, eu não sei pronunciar o nome lá, mas que é a Sara. Os pais dela chamam ela de Sara. Que é a Sara, né? Porque a Sara mostra justamente isso para ele. Eu acho que o papel daquele professor, o pai dele, o Henrique, eu acho que é a Sara na vida do Pedro. Por quê? Ela traz para ele essa consciência, esse despertar. Ó, no cinema, ele ia para o cinema como o pai dele, observando a ausência de negros.
ela já ia para o cinema enxergando esse espaço também é meu. Eu tenho direito de ocupar esse espaço, né? E o museu da mesma forma. Ela ia para o cinema com essa convicção. Tanto que a primeira vez, o momento que ela é apresentada no livro, já é ela discursando numa reunião, né? Acadêmica ali, e ele olha para ela e ficou encantado com o vigor daquela mulher, com a maneira como ela se colocava, como ela defendia aquelas ideias. E daí ele começa. Então, há uma mudança ali de uma geração para outra sobre a forma como encarar essa ocupação, né? Se o outro achava assim, olha, e isso naturalmente acontece de uma geração para outra, a gente encara os enfrentamentos de maneira diferente. E eu acho que ela faz essa mudança da geração do Henrique para a geração da Sara de uma forma maravilhosa, porque ela já não está se importando se ela tem que arregimentar outros iguais para ocuparem aqueles espaços. Eu não interessa o outro, eu vou ocupar esse espaço, ele é meu. E ele, a hora que vai para aquele funeral, ele já está refletindo dessa maneira quando ele vê como as pessoas olham para a tia dele. E a tia dele reúne uma série de preconceitos, do olhar preconceituoso, né? Ela é mulher, ela é negra, ela é gorda, né? Ela é obesa, pelo que conta ali. Então, aquilo as pessoas já olham com julgamento para a tia dele, né? É muito interessante essa personagem. Eu acho ela uma personagem bonita. Foi a primeira experiência sexual dele, foi com ela, ele conta ali, né? Mas ficou em aberto também, viu, Ana? Eu acho que a história deles não é que ela deu ruim, não. Eu acho que vai acontecer coisa ainda ali. A história deles não acabou ainda, não. Só que ela é muito independente, né? Você viu que ela estava com aquele francês e ela não prestou contas para ele sobre. Chegou em casa, ele está lá com o pai dele, com o pai dela, assistindo o filme. Ela não prestou contas para ele sobre se ela ia sair ou não com aquele cara. O fato é, ela falou, fulano de tal, ele é um francês assim, apresentou para todo mundo, e beijo, você, né, tchau. Ela não pede licença. Eu achei maravilhoso isso, sabe? Ela tem por direito existir, né? Ô, Jorge, pode falar. Não, falando também da primeira parte, quando ele foi namorar a Juliana. Ele recebeu todos os estereótipos do negro, né? Desde que sabia sambar, jogar futebol, né, basquete, que ele era um grande corredor. Então foi colocar tudo aquilo para ele e depois ele foi vendo que não era o natural. Para complementar só, quando ela falou do Jesus Cristo tinha que ser corrigido esse erro histórico há muito tempo. Há muito tempo, né? E não há interesse em corrigir esse erro histórico. E trazendo para o Brasil, uma coisa que nós conversamos é que o Joaquim Barbosa, que é um negro e é até hoje o único presidente de um dos poderes do Brasil, ele mesmo fala o quanto que ele sofreu racismo de maneira estrutural. Assim, só não sente quem não quer sentir, né? Isso o Joaquim Barbosa, que foi presidente do STF há pouco tempo, né? Não quer admitir, né? Não quer enxergar que sente, porque está na estrutura, né? A gente vê como é tratado, até na imprensa, né? Que tem que ter uma postura mais imparcial e tudo, menos mais conciliadora, né? E inclusive mais conscientizadora sobre o humanismo, né? E a gente vê o racismo evidenciado. Você colocou ali a questão de como essa estrutura é construída, né? E na família com a branquinha lá. E que daí o cunhado começa a zoar com ele. Começa a dizer ali os esportes que ele deveria ser bom e já impõe uma limitação também, né, Jorge? Porque ele fala bem assim, ó, você tem que ser bom de sambar, você tem que ser pagodeiro, você tem que ser atleta de corrida, né? Mas você não pode ser nadador, porque nadador negro na natação não vai. Então,
olha como é que o racismo é. Já é racista você dizer, você rotular do que lhe convém, né? Mas não é suficiente. Eu vou impor uma limitação também. Nesse aqui você não faz, porque esse aqui você não tem história nisso. E além disso, né, nessas virtudes que o cunhado racista ali apresenta para ele, né? Você é bom, vocês são biologicamente bons aí na corrida, né? Então, porque vocês foram treinados correndo de leões e depois melhorados, né? Depois, como é que ele fala? Aperfeiçoado correndo de polícia. Então você vê, olha o deboche, né? O racismo evidente ali naquela mesa. Isso está num jantar em família no domingo, né? Diógenes ou Ana, tem duas mãos levantadas ali. O Diógenes ainda vai falar? É só a Ana mesmo. Então tá, pode falar, Ana. Uma coisa também que me chamou bastante atenção foi da forma carinhosa do Pedro com os pais, né? Depois que ele conheceu a Sara, isso foi melhorando a forma de entendimento, mas desde sempre a relação dele com a mãe era difícil, mas ele compreendia a mãe, né? Era extremamente difícil, compreendia a mãe. O pai, ele assim memorizava tudo que o pai falava e sempre ele falava assim: "Oh, meu pai me disse isso, meu pai me disse aquilo outro, meu pai me disse isso." Aí, sim, desde o início, ele fala ali no livro que desde o início ele aprendeu assim, menino ainda, né? Que os pais eram boas pessoas, mas que só estavam perdidos, né? Isso tem lá na página 91. Aí lá na página 141 ele volta a dizer assim que o pai dele, quando ele já está encerrando ali falando do pai, ele fala assim que você, pai, se sentia perdido. Talvez a palavra não seja perdido, você se sentia sem lugar. Você era uma pessoa sem lugar nessa sociedade. Toda vez que saía para caminhar, tinha a impressão de estar invadindo um espaço. Você não podia pertencer àquilo que era Porto Alegre. Era um lugar que você construiu fora de si. Essa fala aqui eu achei muito, muito profunda, né? E a gente percebe muito isso, nós que somos negros. No meu caso, estou falando, né? A gente percebe muito isso. Esse sentimento que as pessoas têm, como foi lá no caso da tia, das pessoas te olharem, né, com aquele olhar taxativo, como que você não tivesse direito de estar ali, né? E como a Sara já tinha aprendido, não, eu tenho direito, eu estou aqui e vou ficar, né? Eu lembro que esses tempos eu falei assim, numa reunião aqui num centro espírita que eu participo, aqui perto da minha casa, eu falei assim, nossa, a única negra que tem aqui no centro sou eu, da equipe assim, de palestrantes, essas coisas, né? Aí a minha colega falou assim, Ana Lúcia, você tem que ter um orgulho disso. Eu falei, não, eu tenho, eu só estou falando que é assim, sabe? Assim, parece que tem realmente, parece não, isso existe, né? Tem lugares que você entra, principalmente lugares em shopping, isso é muito claro no livro, né? Que as pessoas brancas vão, você acha que as pessoas brancas têm mais dinheiro, tem mais, né? Que quando o negro vai, ele tem que estar muito bem arrumado, senão não é atendido igual. Mas esses dias atrás, uma colega minha falou assim, que ela é gerente de uma loja, aí ela sempre orienta o pessoal que trabalha, né? Aí ela falou assim, não discrimine idosos, principalmente idosos que vêm aqui sozinhos, porque esses idosos, eles trazem dinheiro e compram à vista. E os mais ricos compram no cartão de crédito. Mas já é uma fala bastante capitalista, mas isso a gente percebe todos os dias, é só ter olhos de ver, né? Então, eu achei assim, o filho muito atencioso em relação aos pais, e quando ele fala da mãe, ele nem tem como falar dela, né? Ele nem quer falar da mãe, porque a relação deles é muito difícil. A mãe realmente estava perdida também, como ele próprio diz, né? Mas ele os amava intensamente. É aquilo, né? Eu acho assim, a sacada de criar a personagem Sara é maravilhoso por isso. Porque ela é o oposto do Henrique.
O Henrique não tinha um lugar no mundo, como você colocou, né? Enquanto que a Sara não, ela ocupava o lugar dela no mundo. Eu tenho direito a isso, né? E então é uma esperança, né, de que essa geração Sara tenha essa postura, né? De não, eu não tenho que me constranger por estar aqui, né? Isso me pertence também. Eu sou brasileira, eu sou uma pessoa, sou um nacional como todos aqui. E uma questão que tem muitas camadas aí é essa relação da mãe, né? Gente, esse livro tem muitas camadas. E a mãe, a Marta, é um personagem a ser analisado à parte, né? Porque uma temática que corre por fora, que é a questão dos ciúmes da Marta, né? Do jeito que ela teve ciúmes do Henrique, ela teve ciúmes do Pedro quando Pedro nasceu. Do jeito que ela fechou o Henrique no mundo dela, ela fechou o Pedro também, né? Ela não conseguiu, ela acabou perdendo o Henrique por causa desse cerceamento, né? Mas o filho é mais difícil, porque o filho vai entender como amor, né? Mas para uma pessoa independente, para uma pessoa que não vai entender assim, né? O ciúmes ele tem um grande problema, né? De por mais que você queira aproximação, mais você afasta a pessoa, né? Porque ele machuca, ele tem a ver com desconfiança, ele tem a ver com uma persistente incapacidade de confiar no outro e de. Então, o tempo todo você se você é alvo do ciúme, se você é o ciumento, o tempo todo você está perseguido por um fantasma, né? Se você é alvo do ciúme, você tem aquele fantasma te perseguindo o tempo todo, em que a pessoa tem que conviver com aquela cerceamento constante. E se a pessoa é o ciumento, ela está o tempo todo sendo perturbada com a possibilidade que ela criou, né? Que o outro pode não estar nem passando pela cabeça do outro. Então, a Marta é um personagem bastante complexo, é um personagem que merece uma análise só dela, individualizada ali, porque muito rica, é um personagem muito rico, a Marta. Exato, Jorge, na questão da posse do outro. E a Marta tem isso, ela tem essa questão, ela teve isso em relação ao amor e teve isso em relação ao amor de Eros, né, e teve isso em relação ao amor filial. Então, ela tem um problema em amar. Ela ama demais. E ela ama de uma maneira que concentra demais e que monopoliza demais. E isso afasta as pessoas, né? O, o Tenório, eu não vi nada dele, né? E vou procurar o link da Bruna, que a Bruna forneceu para nós lá no grupo do WhatsApp, porque o Tenório parece ser uma pessoa muito sensível para enxergar tantas nuances, né? Claro que eu acredito que tem muito da escrevivência, né? Que até falei na última reunião da Conceição Evaristo, né? E ela fala dessa questão da escrevivência. Então, eu acredito que tem muita escrevivência aqui. Como tem a abordagem policial descrição das abordagens que o Tenório já recebeu, e a abordagem com o Henrique também foi, e com o Pedro também, ele retrata a sua vivência, questões que são individuais e que afetam a coletividade, né, do seu meio. E eu acho que ele deve ser não só a escrevivência dele, mas uma pessoa muito sensível, porque ele conseguiu criar personagens ricos, com muita complexidade, né? Não é só a Marta que é complexa, o Henrique é muito complexo, o Pedro, para fazer tudo que ele fez aqui, para escrever
como sendo o Pedro, e você analisar daí a questão da cabeça desse rapaz, de como ela está, e daí você faz esses contrapesos, esses balanços aí, como acontece em relação a Sara e o Henrique, e não acontece só aí, acontece também na hora que ele analisa o racismo. Ele diz, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz na página 85 e página 86, ele diz que o racismo escapou, que o universo negro escapou ao Freud. E ele vai dizer o porquê. E ele faz isso de uma forma maravilhosa, porque quando eu falo que ele criou um contrapeso para a forma como o Henrique vê o racismo e para a forma como a Sara vê o racismo, você acaba balanceando essas coisas e colocando em equilíbrio. Não que uma coisa esteja errada e a outra coisa esteja certa, mas é como os dois enxergam o mesmo sofrer. E ele faz isso em relação à análise dele sobre o racismo, ao dizer assim, eu vou ter que ler porque a explicação vai ser muito pobre diante da grandeza do texto que ele escreveu. Quando uma pessoa branca nos elogia, nunca saberemos se aquilo é sincero, ou apenas uma espécie de piedade, ou para não sentir culpada, ou mesmo para não ser acusada de racismo. Não sabemos aliviar o nosso fracasso, porque é tentador atribuir todas as nossas fraquezas e nossas falhas ao racismo. E para não cair nessa armadilha, você precisa tirar força, sabe-se lá de onde, e construir dentro de si uma espécie de balança ética. E não sei explicar bem como uma porra dessa funciona. Entende? Porque você passa a vida escutando que, apesar de tudo, você tem que aguentar. Você passa uma boa parte da vida apanhando e ainda te dizem que você não pode fazer coisas certas. Que você não é capaz. E para sobreviver, porque é assim que você vê a vida, um tumulto vital com o qual você tem que lidar, apesar da cor da sua pele, você não só mostra que é capaz, como também precisa mostrar que é sempre melhor. E quando você falha, quando você cai, você precisa abrir mão da autopiedade. Mesmo que seja a sua única bengala, mesmo que haja um mundo nefasto ao seu redor, é preciso ser honesto com os seus afetos. Mas isso dói. E às vezes, não se quer ter essa coragem. E ainda assim, por mais que você seja sincero contigo, por mais que você derrube as ilusões, sobrará sempre aquela dúvida sobre as suas reais capacidades. E essa é a perversidade do racismo, porque ele simplesmente te impede de visitar os seus próprios infernos. Sim, Freud nos escapa. Então, gente, esse raciocínio é maravilhoso, ele é muito rico, porque, e isso aqui é aquilo que a gente estava falando, Diógenes, de nós, do lugar de fala. Só ele pode chegar a essa conclusão, porque isso aqui é interno. A Ana pode fazer essa reflexão, porque isso é interno, é você que sabe as quantas vezes em que você não pôde cair porque iam te chamar de vitimista. Tá entendendo? E que você se obrigou a ser forte para não ser vitimista. E que você sofreu do racismo e que você não pôde usar as suas armas contra o racismo porque iriam dizer que você estava sendo estava usando em demasia ou você estava se aproveitando do discurso racista para poder fazer sua defesa, enquanto que você poderia ter se defendido como qualquer outro. Então, é nesse sentido que eu acho genial isso aqui, as reflexões que ele faz.
ele é genial. Esse fragmento aqui, então, ele é de uma grandeza e complexidade também, porque você chegar a essa conclusão, de novo eu digo, a questão da escrevivência, né? Eu não poderia falar isso sobre o racismo. Eu não tenho como falar, né? Pode falar, Ana. Eu não participei da escrevivência quando falaram sobre a escrevivência, mas escrever é aquilo que você viveu. É isso, né? Mais sobre o que falar sobre coisas que você viveu, mas que afeta socialmente. Né? Tá. No caso, por exemplo, o racismo, a sua experiência pessoal com o racismo, você tornar essa escrita uma escrita sobre racismo, mas você sabe que aquilo atinge uma coletividade. Ela é sua, é uma experiência pessoal, que é a escrita da Conceição Evaristo, né? A escrita dela, geralmente, ela narra contos, tem os romances dela, em que ela fala muito de vivências pessoais, mas coisas que afetam a todos os negros, toda a sociedade negra passa pelo que ela passou. As sociedades periféricas vivem o que ela viveu e o que ela narra ali, né? Aí ele usa muito a palavra tumulto vital, né? Ele usa várias vezes a palavra tumulto vital. Aí assim, ou você passa pela vida sem questionar nada, que também a gente às vezes tem a mania de ficar condenando, né? Quem não sente o racismo, mas é que aquela pessoa ali passa pela vida sem questionar, né? Uhum. Às vezes ela não passou por nenhum momento que dá esse atino nela, e ela passa. E outros vivem num tumulto vital muito grande, que ele fala sempre essa palavra tumulto vital. Mas tem uma coisa bem bacana que eu achei tão singela assim, mas que é muito legal, que é aquela questão que o pai também ensinou as regras para o enterro. Quem de nós aqui, quando vai no enterro, não fica meio em dúvida assim, né? Que roupa eu vou? Não sei se lembra dessa parte. Eu tinha que usar preto, né? Ele fala. Legal, ele escreveu assim, que são elementos importantes. E o que não falar no funeral, né? Usar preto, daí ele fala que o preto recupera a história do luto, poucas palavras, né? Porque às vezes você quer passar um sentimento de condolência ali, você acaba falando, você fala pouco, ou sinto muito, meus pêsames, já tá bom. E conclui isso aí com um abraço, né? São 3 regras. E a outra é a questão do pranto, o choro, que você nem é parente, nada, chega lá e começa a depitar. Não chore mais que os parentes. Eu achei maravilhoso isso. Eu achei muito legal, bem simples, mas assim, bem verdadeiro, né? Tem uma coisa sobre mim que vocês não perceberam, que eu sou chorão. Então não me cobre essa regra. Falhou aí, não te ouvimos. Eu já sei que você tem as fáceis. Tenho. E ainda linkando com essa parte que eu achei maravilhosa dessa reflexão que ele faz, né, sobre esse equilíbrio ali, você ter que ser mais forte que os outros, você tem que estar sempre se superando. Ele fala, que eu acho que tem muito a ver com a definição que ele dá do que é o avesso. E ele vai dar essa definição lá na página 61. A gente vai até a página 61 sem ele ter definido ainda o avesso, né? E ele diz assim: é necessário preservar o avesso. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que a sua vida seja medida pela cor, por mais que as suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso. Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são estes afetos que nos mantêm vivos. Isso é o Henrique falando
para o Pedro. Ana, você ainda vai falar? Não, já falei demais hoje. Não, pode falar, maravilhoso. Esse livro, Não, estava aqui levantada, deixa eu abaixar, não vou falar. Esse livro, ele é muito bom, ele é de uma profundidade incrível. Ele é de uma profundidade incrível. Ele tem umas questões, né? Ele escreve de uma maneira. Quem não leu o livro vai perceber, logo de começo, já percebe que ele não usa parágrafos. Os parágrafos dele é construído assim, ó. Ele começou o capítulo e ele vai. Então, ele termina um período e começa outro na mesma linha, só com letra maiúscula. Ele não cria uma nova linha em um parágrafo para começar. Ele vai até o final do capítulo e daí ele começa outro capítulo com espaço. O espaço e o parágrafo não existe. O espaço só acontece na primeira linha do capítulo e vai o capítulo todo ali, ele criando as orações e continuando na mesma linha. Isso só vai se quebrar quando ele faz um rol. Quando ele faz um arrolamento de fatos, que é no caso lá quando a Marta, quando a mãe dele vai dizer o que ela fez durante o dia. Então ele começa a enumerar 6h30, daí 2 pontos, 6h30, daí ele vai fazendo, ó. Daí ele faz como uma lista de compras, né? Daí ele começa a nova linha, dentro do mesmo capítulo. Fora isso aqui, o tempo todo o capítulo vai começar e vai até o final sem começar uma nova linha e sem espaço no início da nova linha. A sentença começa na mesma linha, certo? E isso acontece nos diálogos também. Ele não usa travessão. O diálogo acontece da mesma forma. Quer ver? Tem até um exemplo. Vai na página 59, tem um exemplo em que ele vai dizer assim: enquanto desciam o morro e se aproximavam da praia, Flora perguntou aonde a mãe havia ido. Ponto. Fui resolver uma coisa, vírgula. Ela respondeu, ponto. E conseguiu, mãe? Interrogação, né? Consegui, vírgula. Ela disse. Tudo na mesma linha, sem travessão, sem abrir nova linha e colocar o recuo e o travessão, nada disso acontece. É tudo linear. Na mesma linha ele vai falando. E não prejudica o entendimento, o que é mais legal. Certo? Só destacar isso. Caso alguém ainda tenha alguma coisa para colocar. Eu só queria falar daquela frase que ela disse, que principalmente quem trabalha no sistema de justiça, que é um suspeito, quando ele é abordado diversas vezes pela polícia, né, fala assim que um suspeito é sempre um suspeito, né? Então, assim, ad eterno, você te suspeitaram de alguma coisa, saiu seu nome na imprensa, os vizinhos viram, depois você não é realmente aquilo que suspeitavam de você, mas as pessoas não vão esquecer disso, você vai ser sempre um suspeito. E na questão do racismo, isso é muito presente, porque você é muito abordado pessoalmente, pela polícia, né, as pessoas, principalmente sexo masculino, né, os negros que saem à noite, essas coisas, essas abordagens nas praças. A vigilância nas lojas, né? Lógico. Aqui a gente tem muitas praças. Eu acho que é uma cidade que mais tem praças enormes. Então, de vez em quando, a gente vê as abordagens. A gente vê que a cor da pele parece a primeira abordagem, assim, né? Ó, parada aí, vão revistar, não sei o quê. Então, é um suspeito. Foi embora, tal, mas ele vai ser sempre um suspeito, né? Pois não é. Para. Mesmo uma criança jogando bola num campinho de bairro, né? Ele é o suspeito, ele é o neguinho. Ele é o neguinho, isso mesmo. Que acontece aqui por 2 vezes ele ser abordado. No ponto de ônibus também, poxa, o cara está no ponto de ônibus, cheio de pasta, mochila, ele é um suspeito. E ele coloca, isso que você coloca ali, acontece com ele, né? Porque o ponto de ônibus está cheio de gente, eles param e vai nele. Poxa,
ele olha para todo mundo, tá todo mundo, depois que a polícia sai, tá todo mundo olhando ele com desconfiança, né? Porque só ele foi abordado. Gente, quem não teve a oportunidade de ler o livro, eu creio que nós aqui, todos os presentes hoje, leu o livro, né? O livro é maravilhoso, eu estou querendo ler o outro, O Beijo na Parede. Fiquei bastante curioso, porque eu gostei da maneira, me perturbou, como eu disse para vocês, o fato dele contar a história para o autor da história. Então, até chegar ali naquele capítulo 10, em que ele traz a descrição do porquê que ele faz daquela forma, de forma tão bela e tão bem defendida as razões, né? E daí eu achei grandioso demais, eu achei muito bom. E fiquei curioso de conhecer outras coisas. Não só isso, né? Ele fez eu conhecer outras coisas, tipo, eu não conhecia o rap da felicidade, né? É o rap da diferença. Qual a diferença entre o chave e o funk? Eu fui para ouvir, daí eu vi que muita gente vai atrás do rap da diferença. Eu não lembro desse rap, né? É da época da Furacão 2000 isso aqui, anos 90, né? Qual a diferença entre chave e o funk? Eram aquelas coisas assim. Então, quando eu encontro uma referência no livro, eu vou buscar, né? E eles fizeram... ele faz várias referências aqui à questão de cultura pop, né? Ele falou de Godard, não só da pop, né? Tipo, quando a Sarah aparece, ele tem ali umas referências intelectuais, né? Que no caso do Godard. Quando o Henrique recebe a orientação do professor dele, daí tem toda aquela informação científica de eugenia, de racismo biológico, toda aquela coisa científica, né, que os erros que a ciência já cometeu em relação a isso. Então, ele acaba mostrando muita erudição também através disso, né? Não só, obviamente, vou ser criticado de dizer que o rap da diferença é erudição, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que a cultura pop, ela traz em si uma erudição também, né? E eu sou fruto de cultura pop, eu sou um cara que cresceu em Colorado, onde o acesso que você tinha a alguma cultura era através da televisão, né? E visitar a biblioteca. Então, a erudição foi meio sem um guia que tivesse sem uma orientação, né, especializada. Então, eu vejo que o Tenório acaba trazendo muito disso aqui, muito da cultura popular, revelando muita erudição na sua formação. E a questão dos cultos afros eu não tenho nenhum conhecimento mesmo, mas no começo do livro ele traz muito disso, depois ele diminui, né? Ele não se prende a essas questões, mas no começo ali ele apresenta essas pessoas, esses personagens com as suas referências religiosas, né? Com as suas referências, com a sua ascendência religiosa e tudo. Então, o que eu posso falar do livro é que leiam e tenham uma boa leitura, porque o livro será uma boa leitura, porque o livro é muito bom, mesmo tratando de tema tão doloroso, um tema tão que machuca e que perturba, mas ele escreve de uma maneira que é muito interessante o texto dele, é muito interessante a leitura dele, provocativa. Gente, uma boa noite, boas leituras para todos. Obrigado pela participação. Boa noite. Boas leituras. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.